Fala galera, aqui do canal Sec4 e veremos o primeiro vídeo hoje sobre computação forense de uma linha de vídeos que farão parte de um curso. Será uma aula teórica e uma aula prática. Então essa é a primeira aula do curso, será uma aula teórica. Veremos mais umas noções primitivas sobre o que é computação forense, a relação dela com a criminalística, o modus operandi também de um criminoso virtual, o que faz um perito de computação forense e muitas coisas introdutórias. Então veremos também, como primeiro tópico, a relação entre a criminalística e a computação forense. A computação forense pode ser definida como uma área da ciência da computação que desenvolve gradualmente para atender a demanda da criminalística. Assim como a física e a química, ele está em constante crescimento, não está completamente formada. Então, com o tempo, criminosos, tanto que sejam eles virtuais ou criminosos fora do ambiente virtual, eles acabam desenvolvendo técnicas em que se consegue esconder, manipular dados pela qual eles não querem que sejam descobertos. Então, a ciência da computação trabalha para isso, para poder trazer à tona aquilo que possa ser apresentado através da computação forense e descoberto posteriormente pelo perito forense. E também uma grande parte da criminalística que se apropria de fundamentos da ciência da computação, como crimes virtuais. Na verdade, um perito em computação forense, uma das especializações da carreira forense é a computação forense digital, que consiste basicamente no uso de métodos científicos para a preservação, coleta, validação, identificação, que também é um ponto muito importante, veremos mais à frente, a análise, a interpretação também daqueles dados em que você recuperou e a documentação e a apresentação. Essas duas últimas partes são as mais importantes, porque você precisa documentar corretamente toda aquela pesquisa que você realizou, toda aquela análise do disco rígido, por exemplo, e você precisa apresentá-lo da melhor forma, que seja possível até por uma pessoa leiga entender, porque você precisa apresentar um documento que seja entregue a um juiz. Então você precisa não apenas colocar esse projeto como técnico, você precisa colocá-lo também como uma apresentação jurídica, então uma apresentação técnica e que seja legível a qualquer um. Claro que você colocará dados técnicos, porém você não pode colocar dados 100% técnicos, porque não será interpretado apenas por técnicos de computação. Agora veremos o modo operandi de um criminoso. A forma de pensar de um criminoso seria da seguinte forma: acabei de realizar um crime. O que eu preciso fazer? Ele irá analisar todo ao seu redor e pensará consigo mesmo: olha, preciso destruir todas as provas. O que eu farei? Se for um criminoso virtual, ele irá apagar o seu HD, corrompê-lo, desmagnetizando, fazendo muitas outras coisas, inclusive queimando o HD. E um criminoso da vida real, ele acaba, alguns que não tendo muito conhecimento, eles apagam tudo, formatam o computador e aí deixam aquilo da forma que está. E aí que entra o perito de computação forense. Mas também há outras formas de crimes, não só no mundo real, como também no mundo virtual. Por exemplo, roubo de informações. Existem também alguns tipos de phishings, vamos dizer, que eles são acionados pelo próprio usuário. Você está navegando ali na internet, você acaba abrindo aquele pop-up, que é aquela janelinha a mais, e aí aparece lá: seu computador foi infectado, aperte aqui para realizar a limpeza. Ele tem o formato de uma janela Windows, transparecendo ser do sistema e não da página em si. E assim que o usuário clicar, ele pode baixar um malware, um backdoor, que seja um backdoor ou qualquer outra coisa, como um outro software. Muita gente ganha dinheiro assim, que está nos softwares por trás do conhecimento do usuário.
Vamos citar um exemplo aí muito bem conhecido, que é o Baidu. E existem muitas outras formas também de se realizar um crime virtual. Por exemplo, a forma de se roubar dados é muito mais complexo quando se trata de um hacker muito famoso. Por exemplo, a invasão de servidores, como aconteceu com a PSN, tipo de ação em que alguns usuários localizam brechas na segurança dos serviços online. Também com serviços bancários. Algumas formas de roubo, de golpes na verdade, são realizados através de e-mails, que são os famosos phishings. Você manda um e-mail pro usuário, o usuário, ao abrindo esse e-mail, é claro que o e-mail tem algo atrativo a ele. Vamos supor um perfil de uma senhora de 48 anos que gosta muito de gatos, ela tem 10 gatos em casa. Você manda um e-mail dizendo: veja 20 fotos fofos de gatinhos. E a pessoa irá abrir e assim que ela apertar nos arquivos, ela irá automaticamente instalar ali um malware. Mais pra frente veremos o funcionamento de um malware. Eu estava pensando em colocar o WannaCry em um ambiente controlado e com esse WannaCry realizar a varredura do computador e tentar verificar quais são os malefícios do WannaCry, e o que ele faz com os dispositivos, como barrá-lo, e quais são os efeitos colaterais, mesmo que você consiga parar o software. Bom, há muito mais também do que criminosos que apenas querem usufruir do dinheiro de suas vítimas, assim também como usuários que são mal intencionados. Por exemplo, uma criança que baixa um software e com que são os script kits, pode ser criança, adulto, mais generalizando assim, seriam pessoas com pouco conhecimento técnico. Então, usuários com pouco conhecimento técnico que utilizam de softwares prontos são chamados de script kits, porque eles acabam realizando ataques hackers complexos sem conhecimento algum. Por exemplo, um ataque DOS, que é uma negação de serviço. São ataques que deixam sites fora do ar. E um crime virtual pode ser causado com fins políticos também, como por exemplo, vamos citar aí os e-mails da Hillary Clinton, que acabaram por ser vazados por hackers russos e, obviamente, favoreceram a eleição a Donald Trump. Se Donald Trump tem relação ou não se sabe, só se sabe que houve esse hacking, os e-mails foram vazados e todos tiveram conhecimento. Bom, o que será visto no curso todo? Veremos hashes de arquivos, ou seja, se aquele arquivo possui a confiabilidade do arquivo original. Iremos corromper arquivos, mostrar como verificar se vários arquivos idênticos, qual deles é o alterado. Bom, iremos buscar arquivos perdidos e corrompidos dentro do HD e também veremos táticas forenses para análise dos discos rígidos. Veremos mais a parte lógica do disco rígido e não a parte física. Bom, essa foi uma aula bem introdutória. Espero que tenham gostado da primeira, teórica. A próxima será uma aula prática. Iremos fazer uma análise da mídia utilizando o AutoPsy. Então se inscrevam se vocês não são inscritos no canal, ajudaria muito a equipe a produzir novos conteúdos e também a curtir a nossa página no Facebook. Valeu!